Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Ramos e a gente vai estar junto, esperando a galera chegar aí, a Sabina primeira, bem-vinda, Luciana, todo mundo chegando aí para mais uma live de hoje. Nessa live a gente quer ajudar, né, pessoal, o tema é justamente a gente conseguir ter uma autorregulação, ensinar vocês a como autorregular suas emoções. Então, esse mês de maio, nós estamos juntos aí, boa noite, com esse momento, às 9 horas, na segunda-feira, para a gente começar a semana, terminar o dia da segunda, dormindo bem, começar a semana já conectados, né, fortalecidos aí, autorregulados, nas nossas emoções. Então, o Brain Spotting, que é o método de psicoterapia que nós trabalhamos, né, damos capacitação e, inclusive, esse final de semana vai ter capacitação a primeira formação de Brain Spotting online que eu vou ministrar. Então, por favor, vibrem aí para dar tudo certo. Vai estar a galera aí junto, né? E aí a gente está fazendo, né, durante esse horário das 21 horas, a autoaplicação de Brain Spotting, para que a gente possa treinar, fazer com a gente mesmo, para que a gente possa fazer com nossos clientes. Então, eu espero que vocês convidem seus clientes também para assistirem. Eu pedi a Josie para depois gravar live e deixar aí no IGTV, deixar aí nas nossas redes sociais, para que vocês possam passar, né, para os clientes poderem aprender a autoaplicação e tudo mais, tá bom? Então hoje a gente já falou sobre as emoções na primeira live, a gente deu uma introdução bem legal de qual é o objetivo do Brain Spotting, da autoaplicação. Em breve a Josi também vai passar para vocês, né? Eu estava bem empolgadinha, falei bastante sobre emoções, né? Sobre autorregulação, sobre o Brain Spotting, como o Brain Spotting faz todo esse trabalho. E hoje a gente vem praticando aí, e eu falando, né, como a autoaplicação de Brain Spotting pode ser utilizada tanto para a gente quanto para o cliente de forma individual, como a gente usar em grupos, né, em grupos presenciais, em grupos online agora. E teve até um depoimento muito interessante no nosso grupo VIP ali da comunidade, onde a gente tem trocas, meus alunos e a galera que está crescendo junto, da Thelma, que aplicou, né, numa palestra de Brain Spotting, sobre ansiedade, Brain Spotting, para 62 pessoas, numa palestra online, a autoaplicação de Brain Spotting, para poder fazer a demonstração, e foi um sucesso. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê esses relatos assim da galera colocando aí, tá bom? Então nós vamos começar a nossa prática da autoaplicação. Lembrem alguém tá com a fichinha? Lembre que essa fichinha aí tá onde mesmo? Quem lembra, escreve aí para mim, para facilitar. No meu site, cristianeramos.com, a parte de downloads, né? Então, você vai lá no site cristianeramos.com e clica em downloads, você vai lá, ficha de autoaplicação de Brain Spotting, tá? Ficha de autoaplicação de Brain Spotting. Então, é uma fichinha que você vai ver, mas você também, agora para a prática, pode pegar uma folha em branco, tá? Dividir no meio, que você já divide ela em dois lados. Olá, galerinha aí entrando, sejam bem-vindos. Vamos começar a prática. Então, aqui, essa folhinha, essa ficha, quem quer ela? Eu escrevi a fichinha no livro Pessoas e Psicologia, no capítulo 8, onde eu falo do Brain Spotting enquanto uma ferramenta de autorregulação, né? Já que o trauma muda o cérebro, tem todo esse impacto, e o Brain Spotting pode ajudar a autorregular esse sistema novamente que foi impactado pelo trauma. Então, no capítulo 8 eu escrevo sobre Brain Spotting, a Fabiana escreve no capítulo 7 também, a gente fez um artigo meio casado, então tá muito rico, principalmente para vocês poderem indicar para o paciente. Quem tem o livro já, Pessoas e Psicologias, já deixa na sala de espera, né, e fala para os pacientes lá poderem ler. Também tem sobre a MDR, 2 capítulos, né, da Lucimar e do Maher, fofos,
que escreveram sobre MDR, e esse livro é rico em várias abordagens. Eu acho o máximo, né? Quando a gente junta coisas diferentes. Várias abordagens diferentes de psicologia no mesmo livro, e com várias citações bibliográficas. Então tá bem legal, não só para o Brainsport, mas para todas essas áreas aí, para os amantes da psicologia também. Então foi escrito para o pessoal. Quem quiser adquirir esse livro, onde eu escrevo sobre o passo a passo para como fazer essa autoaplicação e explico toda essa teoria da autorregulação, né, e do Brainsport, tá na biografia do meu Instagram aqui. Vocês encontram a Livraria Humanos, a editora, né, Livraria Editora Humanos, que vai vender o livro online. É bem baratinho, vale a pena, tá? Para vocês deixarem lá para os pacientes lerem sobre o Brainsport em 10 minutinhos antes de começar a sessão, já ajuda vocês nessa explicação. E lá no livro tem essa fichinha, tá? Onde você pode tirar cópia, passar para o seu paciente. Eu fiz uma também, deixo lá no meu site, onde eu falei para vocês. Então, sugiro que vocês façam sempre que vocês quiserem, uma vez por semana, todo dia. Quando você estiver mais estressado, faz mais vezes, né? Quanto mais antecipadamente você fizer, melhor, tá? Porque você já autorregula o seu sistema para não ficar mal. Mas quando você estiver mal e precisar dirigir, e precisar sair, precisar fazer alguma coisa, a gente também pode utilizar. Depois de um tempo que você pediu para o seu cliente fazer, e é muito interessante porque ele passa a fazer essa autoaplicação e ele sabe que quando tiver mal, ele vai fazer a autoaplicação. Depois que ele fizer várias vezes desse modelinho com o desenho, tá? Porque lembra que ele vai fazer com ele mesmo. Então, como é que ele vai se ativar naquele tema para a rede acionar e ele achar um ponto para o cérebro saber qual é o ponto que vai ajudar ele a se autorregular? A partir do momento que ou ele está ativado, né, naquele tema, e ele faz o desenho vai fazendo com que o cérebro pense sobre aquele problema e expresse aquele processo, certo? Então é muito interessante. Com o tempo, ele vai entender, incorporar esse passo a passo do que a gente precisa para preparar o corpo, o sistema, antes de encontrar o ponto, e aí ele nem vai precisar mais tanto do desenho, tá? Então, naturalmente, a gente mesmo ou o próprio cliente nem vamos precisar tanto do desenho, certo? Então, hoje nós vamos começar a autoaplicação. Já peguem o papelzinho, o giz de cera, ou um lápis de cor, ou a caneta, certo? Se tiver cores, você tem mais possibilidades, porque o desenho é abstrato, é do jeito que vem, a cor que vem é intuitivo, certo? E aí a gente vai fazer essa vivência. E quem já fez essa prática da autoaplicação de Brainsport em grupo, eu queria que me desse um ok. Cris, eu já fiz em grupo e como foi, tá? Por quê? Porque é muito desafiador, porque você também pode ter um desafio de, na autoaplicação, mesmo num ponto de recurso, o ponto de recurso virar um ponto de ativação, ou seja, um ponto que está ali te autorregulando, abriu alguma camada e aí essa autorregulação, ela serve para que a pessoa, às vezes, para aquela pessoa, não é se acalmar que vai melhorar, é ativação, é justamente entrar em contato com aquela consciência que ele está fugindo e ele quer saber, assim, né? E aí ele precisa ser revelado e às vezes vem alguma coisa, então a pessoa pode se ativar um pouco mais, né? Então em grupo é desafiador, mas é muito interessante, porque no próprio grupo você pode pedir para a pessoa falar com você por escrito, para a pessoa escrever, certo? Como a gente fala, essa experiência, enfim. Existem várias nuances, né? Que depois a gente pode estar conversando, qualquer dúvida, quem teve experiência quiser trocar aí, colocar como foi. Ó, Helenise fez na formação. Ah, sim, você foi cliente, né, Helenise? Isso. Você já aplicou com alguém em grupo ou com seus clientes? Fala aí que eu quero saber, que eu tô curiosa. Né? Ou alguém que conseguiu ensinar para os clientes e o cliente usou, porque não é fácil, gente. A gente tem que ensinar a autoaplicação e ensina de novo. Ó, a Eve Matos entrou aí. A Eve se inscreveu hoje para a formação, é novinha no Brainsport, está chegando na comunidade, seja bem-vinda. Então, o que a gente vai fazer? A autoaplicação de Brainsport ela é muito interessante
para você ensinar para o paciente. Mas, ó, é um ralo para você ensinar. Você tem que fazer com ele, no consultório, junto com ele, pedir para ele fazer em casa, dar o papelzinho para ele, pedir para ele fazer de dever de casa, né? Legal, Eve. Fazer o papel de dever de casa, trazer de novo, ver se ele entendeu, certo? É muito importante isso. Aí ele fez, quando ele fizer a primeira vez, ele vai ver, nossa, tem resultado, certo? Porque tem algumas pessoas que criticam, né? Nossa, autoaplicação de Brainsport, você vai fazer autoaplicação com as pessoas, você coloca a pessoa com dificuldade. Eu falei assim, olha, o cérebro dela que cura. Me desculpe, mas não depende de mim. A minha presença é fundamental, é importantíssima e dá mais segurança para o cérebro dela poder se autocurar, mas não depende de mim. Então, a gente só empodera a pessoa com a autoaplicação de algo que ela já tem, que já é dela, e ela toma consciência que ela tem esse poder de olhar para uma posição ocular e achar, né, focando essa sensação, essa posição ocular equivalente à sensação no corpo, ela vai conseguir acessar informações do cérebro dela que muda a química do cérebro dela. Então a gente só tá falando, ó, é assim, faz aí, que é seu, você que tem essa sabedoria. Seu cérebro é assim, certo? Então a autoaplicação de Brainsport é a gente dar consciência para a pessoa do que ela é capaz de fazer sozinha para se ajudar, certo? Mas lógico, a pessoa tem algumas limitações, dependendo do problema, como aconteceu, né, na live passada. O que aconteceu? Uma das pessoas que estava fazendo a live me mandou no direct uma mensagem dizendo que não tinha conseguido se autorregular, que ficou mais ativada. E aí ela me falou a questão, aí eu vi que realmente era um problema grave que ela estava vivendo e que não dava para ser sozinha, ela tinha que ter alguém, tinha que ter um atendimento. A gente fez o atendimento, ela nos autorizou até filmar, era sintomas do Covid, olha só, né? Tinha pneumonia e tudo. Então, imagina, a pessoa está vivendo aquela situação, um medo, uma situação muito real, então fica muito difícil ela amenizar com a autoaplicação de Brainsport. Mas só dela me falar, de eu confortá-la, de eu falar, a gente combinar, dar um caminho do como que ela pode fazer para melhorar as coisas, ela já ficou melhor até esperar o dia da sessão. Dependendo da pessoa, você atende ela quando terminar, né? A pessoa consegue, ou pede ela para escrever, tudo isso já ajuda a pessoa a se autorregular até ela esperar um momento, né, que você está aplicando ali no grupo, vamos supor. Então tem nuance que você pode fazer para a pessoa poder esperar para ser atendida no individual, e você encaminha e tudo mais, né? Ou você orienta ela, certo? Ou a Silvana, né? Eu já havia feito autoaplicação em sessões presencial e fiz em sessão online e o resultado foi excelente com meus pacientes. Isso mesmo, Silvana é minha parceirona aí da polícia, né, Silvana? Gente que fez o grupo aí de Brainsport, então a gente, no grupo, a gente ensina muito a autoaplicação e é incrível os resultados, certo? A Luz, Cristina Luz, já ensinei. Ele aplicou na hora, não me retornou se fez em casa sozinho. Vou saber amanhã, isso tem que perguntar. Os pacientes, no primeiro, você cobra deles, entendeu? Depois tudo bem, só para ver se ele aprendeu, porque depois que ele faz a primeira experiência, ele aprende esse caminho, ele vai usar isso como recurso, né? Depois, quando ele precisar, até que o tratamento, né, se conclua e ele realmente limpe o sistema dele, aí às vezes diminui mais a necessidade de autoaplicação, mas sempre a gente precisa autorregular emoções. Então é um recurso valioso que você dá para o paciente ter essa levar o Brainsport como filosofia de vida. Esse é meu sonho, né? Que as pessoas usem, os grupos sejam mais amorosos, mais terapêuticos, grupos de trabalho, grupos de família, seja muito mais terapêutico do que traumatizante, gente, porque a gente se gosta, a gente se ama, o amor transforma, o amor gera neuroplasticidade, o amor cura. Então, como que a gente não pode olhar nos olhos da pessoa, né, se conectar, o outro me sentir a minha presença? Isso precisa curar. Isso é Brainsport na prática do dia a dia, certo? Brainsport vai muito além de encontrar pontinho, lembre disso, certo? Vamos para a prática? Então vamos lá, ó, Edilene, já ensinei, fez na hora também, fez depois sozinho, diminuiu a ativação, tá vendo? Dá resultado, eu já tive muitos feedbacks de pessoas que falam assim, nossa, foi incrível a experiência que eu tive, né? Às vezes as pessoas não ficam só calmas, elas se conectam com uma
parte muito positiva delas, elas se conectam com uma sensação de bem-estar, elas conseguem realmente livrar de situações difíceis que a emoção às vezes nos toma e nos coloca, certo? Então essa autoaplicação ela é muito séria, beleza? Vamos aprender direitinho, a gente só tem mais um dia, que a gente vai fazer só no mês de maio. Então semana que vem vai ser a nossa última. Convide a galera aí, os terapeutas que vocês conheçam, as pessoas que queiram aprender e já aproveite, chama os clientes para já aprender logo, certo? Então vamos lá. Todo mundo com a folhinha? Todo mundo, quem tiver com a folha em branco, tudo beleza? Quem já tiver com a sua, que imprimiu lá do site. Então quem tiver com a folha em branco, escreva aí, olha lá, não sei se vai dar para ver, ó. Nome, o tema, um desafio ou um desejo, tá? Vamos pensando no tema aí, galera. A finalidade, sensações corporais iniciais, o SUDS, que é uma escala de unidade de sintoma, né? O SUDS é esse númerozinho aqui, ó, de 0 a 10. Você vai colocar o antes, depois do BrainSpot, né? E aí você dobrou a folha de um lado. Esse aqui é o antes e depois o BrainSpot. Aí você vai colocar o nível de ativação de 0 a 10, fazer um desenho que represente esse tema e escrever uma palavra ou frase que represente o desenho, certo? Então, isso é que vocês vão escrever aí. Então, agora eu quero que vocês pensem no tema, escrevam aí tema, o seu nome. Geralmente eu coloco a data também aqui, né, no final. É importante colocar a data para você mesmo ir controlando. Depois de um tempo, você olhar os seus desenhos é muito interessante, porque você vai vendo coisas, vai entendendo lá na frente, é bem legal. Então, anotem tudo aí, vão pensando já no tema. Pode ser... Oi, Camilinha, saudade. Pode ser um tema ligado à dor, uma dor que você esteja sentindo, que não seja uma dor crônica, tá? Temos carinhas novas aí, né? Josanias, seja bem-vindo. E aí, o que vocês vão fazer, né? Pensa nesse tema, escreve aqui. Uma frustração, insônia, um medo, gente. A gente tá com medo agora, medo. Ansiedade de performance diante do computador para atender online, para fazer determinadas coisas. Então, assim, coloque aí seus medos, a tristeza, a solidão, qualquer tema que você sinta que está te ativando, uma inquietação, uma raiva, uma coisa assim, nossa, tem hora que dá vontade de pular e sair correndo, sei lá. Então, vai colocando aí alguma ativação que você tem, algumas sensações que você está nesse momento, que está te ativando esses dias aí, que está te deixando fora da casinha, certo? E aí, você coloca aqui o tema, a finalidade. Como que você gostaria de se sentir? Após 10 minutinhos de prática. É só um exercício, certo? A técnica tem que ser na terapia, hoje é só um exercício. Sejamos realistas, né? Sensações corporais. Então, vocês vão anotar aí as sensações corporais que vocês sentem quando você traz esse tema. Se você não consegue sentir ainda a ativação corporal, primeiro faz o desenho. Pega o lápis de cor, giz de cera e desenha a primeira coisa que vem na vontade, nem pensa, tá? Então faz um desenho aqui, ó, antes, relacionado, que represente esse tema. A gente vai ensinar nossos pacientes, ou a gente, por quê? Porque quando vocês estiverem sozinhos para fazer a autoaplicação, vocês não vão poder falar, igual vocês não estão podendo falar aqui comigo, certo? A gente vai aplicar em grupos e tal. Então, você vai fazer um desenho. De 0 a 10, quanto que te ativa esse desenho, esse tema, e escrever uma palavra ou frase que represente esse desenho, certo? Então, a gente só vai preencher aqui, ó, o antes do BrainSpot. Depois que você fizer o desenho de caneta ou de giz de cera, você vai, talvez, ficar mais forte as sensações corporais. O que é sensação? Sensação é fisiologia. É calor, mudou a temperatura? Calor, frio, pressão. Tá pressionado na garganta, tem um nó na garganta,
tem a sensação de que um nó na garganta. Então, qual parte do corpo e qual a sensação fisiológica, certo? Se for a pessoa falar tristeza, aí você ensina o seu cliente, tá, mas onde você sente a tristeza no seu corpo, certo? A gente precisa de sensação. Lembra que é a sensação fisiológica que vai nos conectar com o subcórtex. Não é a emoção é do sistema límbico e às vezes é elaborada cognitivamente também. Então a gente está buscando o primitivo, a sensação. Pressão, calor, temperatura, tremor, taquicardia, uma mudança de fisiologia, um incômodo em determinada região, um calafrio, certo? Fisiologia. É muito importante que a gente explique que essas sensações que a gente tem que perceber antes de encontrar no ponto é do corpo, tá? É fisiológico. Por quê? Porque essa sensação vai fazer com que a gente consiga conectar com esse ponto que é fisiológico, que é a rede, que vai te dar acesso à rede neural relacionada a esse tema, para você descobrir algumas coisas ou simplesmente autorregular seu sistema, beleza? E faz o desenho. Então agora, espero que todos tenham desenhado. Quem já terminou, faz um joinha aí para eu saber. Já encontraram o tema, já tenho terminado, né? Quem terminou faz o joinha. E aí a gente vai começar a encontrar o ponto. Deixa essa parte aqui para o final, tá? Depois do brainstorm. Isso aí. Isso. Joia, a galera já terminou, né? Então, quem tá entrando por agora, escreve aí no papelzinho o nome, o tema, a finalidade que você quer ao final dessa sessão, as sensações corporais iniciais ao pensar nesse tema. Aí vai colocando aqui de 0 a 10 o quanto ativo, o desenho e a palavra ou frase que representa esse desenho. E agora, Alexandre, meu priminho lindo do marketing, que vai me ajudar aí a divulgar. Bem-vindo. Então, agora que a gente fez todo esse primeiro passo aqui da autoaplicação, do antes do brainstorming, tá? Então, nós preenchemos essa fichinha. Agora, a gente vai observar o corpo. Qual é o nosso biomarcador? É a sensação que a gente tem, certo? Por isso que a gente tem que descobrir, não estou sentindo o corpo. Então, você vai falar para ele, então ativa, pensa no pior. Então, quem não está sentindo aí o corpo, pensa bem, concentra, lembra de uma cena. Lembra que esse tema tem que ser um tema focado. Você fala assim, eu quero trabalhar minha tristeza. Tristeza em relação a quê? Qual a cena triste? Traz uma imagem triste, traz alguma coisa mais específica que você especifica, tá? Porque o cérebro ele precisa focar para ele identificar. E aí quando você foca e traz a coisa mais presente, mais real, aí aumenta a ativação. É essa ativação que a gente precisa. Primeiro a gente precisa da ativação para depois diminuir a ativação. Por quê? Porque essa ativação vai acionar aquela rede. Aí o cérebro entende que ele está trabalhando aquele tema. Ele silencia em relação a outros temas e ativa esse tema aí mais específico que ele entendeu o que é. Não pode ser uma coisa muito subjetiva, certo? Tem que ser bem mais objetiva. Se é uma dor no corpo, qual parte do corpo? Especifica, escolhe uma, se tem um monte, certo? Escolhe um problema, escolhe uma cena e afunila. Futuca aí, pensa no pior e ativa o corpo. Ativou o corpo, o que vocês vão fazer? Olha para a sua direita. Observa quando você olha para a sua direita, como é que fica essa sensação relacionada a esse tema, essa rede que foi ativada. Veja se fica igual, aumenta ou diminui essa sensação quando você olha para a sua direita. Observa seu corpo. Fica um minutinho aí e observa. Aumenta. Oi? Voltou? Tá, deu uma pausa aqui. Isso, então fica um minutinho, era a pausa que eu falei, você tinha que ficar um minutinho aí para observar o seu corpo. Quando você perceber, se aumenta, fica igual, diminui essa sensação quando você olha para a direita, você vai olhar para a sua esquerda. Olha para a sua esquerda e observa como que fica o seu corpo agora quando você está com esse tema na sua cabeça que está te incomodando, ou essa dor que você está focando agora. Observe se a dor aumenta ou diminui.
Observa se essa ativação que te veio ao pensar e ao conectar, esse mal-estar, esse incômodo, aumenta desse lado, fica igual ou diminui. Fica um minutinho aí até você perceber, observa seu corpo. Sensação. Vê se muda a temperatura, vê se você fica mais agitado, mexe as perninhas, mexe o corpo, fica mais agitado ou mais calmo o corpo, observa. Observa como fica a respiração. E aí, quando você perceber, você olha para frente também. Ou para o celular ou além, né? Porque às vezes a sua frente assim, pode ser além do seu celular. E aí você observa o corpo. Biomarcador é o corpo, as sensações fisiológicas. Pressão, calor, frio, dor, tremor. Às vezes dá um tremorzinho, isso é bom. Calafrio, observa como é que fica o corpo, se vai diminuindo, vai aumentando essa ativação. E aí, quando você perceber, se não percebeu, volta lá, tá? Volta de um lado, volta de outro, aumenta a ativação, pensa mais naquilo, concentra, fecha os olhos, concentra, traz o pior, o incômodo, lembra da cena e vai de novo, de um lado para achar, certo? E aí, vocês vão escolher o lado. Se a gente está buscando ensinar para o nosso paciente a se autorregular, a gente precisa pedir para ele encontrar o ponto e escolher o ponto dentre esses que diminui a ativação. Que ele fica calmo, tranquilo, que essa ativação toda que ele já vai estar com ela, ou que ele vai provocar ela ao trazer no pensamento para se autorregular, qual é desses 3 pontos, dessas 3 direções, direita, frente ou esquerda, que diminui. Então, vamos supor que seja o lado esquerdo diminui. Então, cada um no seu lado, do lado que diminui, você vai olhar. Quando você olhar esse lado diminui, você vai ver se é um pouquinho mais para cima, se é mais para o meio mesmo ou é mais para baixo. Olhando, olha para cima, vai descendo o olhinho, entendeu? E vai descendo, igual a gente faz com a ponteira. Lembra que os terapeutas de brainstorm que tem a ponteira, pode pegar a ponteira e tentar achar o ponto com a ponteira. Quando achar, faz o eixo X, o eixo Y, depois parou, achou, é aqui, né? Achou aqui. Então, eu começo a olhar para esse ponto e tiro a ponteira, né? Ou pode ser com o meu dedinho também, ó. Você pode pedir às pessoas para fazer com o dedo delas, ó. Olha para a esquerda, lá no final, né? Você tá com o dedo. Olha para a direita, aí vai olhando. Isso. E olha para o meio, vai observando qual é o ponto que ela olha. Para a esquerda, até o final. Aí achou que é na esquerda, aí você vai um pouquinho para cima, para o meio, para baixo, igual a gente faz com a ponteira também. Aí é aqui embaixo, ponto. Continua olhando, tira a ponteira, tira o dedo, continua olhando. E fica aí, 5 a 10 minutinhos olhando para esse ponto, que te acalma, certo? Que você achou que é um ponto do lado que te acalma, você foi mais um pouquinho, para você ter a maior precisão. E fica olhando para esse ponto. E aí a gente vai ficar aí de 5 a 10 minutinhos. Continua olhando para o seu ponto e observando como fica o corpo. Pode acontecer a princípio de aumentar essa ativação e você assustar um pouco. Não se preocupe, isso é normal. Você está dando atenção. Tudo que a gente dá atenção aumenta a intensidade para se mostrar. Tá olhando para mim. Mas continue observando o seu ponto com o olhar fixo, observando seu corpo. Pode ser de olho aberto, pode fechar os olhos se tiver vontade, porque mesmo de olho fechado você continua na direção do ponto. Então é a posição ocular, né, o senso de orientação que vai te ajudar a acessar a informação que está lá dessa rede e ajudar a identificar qual é a ativação para poder autorregular o seu sistema. Então, nesse ponto que a gente chama ponto de recurso, que você se sente mais calmo, que você vai continuar olhando fixo, fique concentrado.
Pode o mundo se acabar, você continua olhando ali no seu ponto. E observando o corpo. Apenas observando. Sem querer mudar nada. Nem melhorar, nem nada. Uma vez que você já está ativado e você olhou seu ponto, você só vai ser observador. Sem julgamentos, sem análises, sem nada. Só observando o que acontece. O que vem no seu pensamento, o que vem de lembrança, qual a sensação que o corpo tem vontade de fazer. Se vier um choro, deixa vir, chora. Se vier um tremorzinho, deixa tremer. Tudo que o corpo quiser fazer, você faz. Se der vontade de deitar, você deita. Obedece seu corpo agora. A parte cortical, cognitiva, racional, simplesmente vai observar as sensações corporais que estão conectadas com a parte subcortical abaixo, tronco cerebral, sistema límbico, que cuida dessa fisiologia do nosso corpo. Então, nós vamos observar essas sensações e deixar elas mandarem. De recurso, Camila. O ponto de recurso, tá? Você vai, porque a gente está buscando a autorregulação, a pessoa ficar melhor. Geralmente ela faz a autoaplicação quando ela está ativada, assim, dominada por alguma emoção, alguma sensação, alguma ativação que deixa ela meio fora da casinha e perturbar. Então ela precisa se autorregular para dirigir, para trabalhar, para falar com o chefe, para, né, conversar com o marido, para brigar com o filho, uma situação que o filho fez, você fica bravo. Então, se você é reativo, a primeira coisa que você quer fazer é brigar, gritar e bater. Se você primeiro fica ali, quando vier aquela emoção, você sai, se autorregula, faz a autoaplicação, para depois você vir e vai fazer a reprimenda coerente com seu filho. Porque o seu sistema nervoso vai estar em coerência, vai estar calmo. E aí você vai ter coerência para conseguir pensar e ter uma saída positiva, por exemplo, para lidar com ele. Então, esse é o objetivo da autorregulação, né? Que a autoaplicação nos fornece. Então, a gente está querendo um ponto de recurso para nos acalmar, certo? Mas tem algumas pessoas que nos deram um relato que quando foram fazer a autoaplicação, principalmente quando a pessoa já está em terapia, já está nos seus processos, que olham, gostam e querem olhar o ponto de ativação, porque dão conta. E aí, querem se desafiar. Quem é terapeuta já, quem já está nesse processo. E vai, eu não condeno, eu acho. Eu estimulo, eu faço isso. Eu fiz já muito. Hoje está menos a necessidade. Mas você quer se desafiar, tudo bem, porque o seu cérebro vai até onde você dá conta. E se precisar, você olha no recurso. E aí tudo muda. Sim, Eve, o ponto de ativação e recurso pode mudar conforme a situação, certo? Geralmente muda, a não ser se a gente tem várias situações traumáticas muito arraigadas e algumas pessoas ficam um bom tempo, às vezes, de um lado é muito ruim, do outro lado fica bem melhor e tal, então fica por um tempo. Mas isso pode mudar, depende de cada cérebro. E o mesmo ponto de recurso, que é aqui o meu recurso, né? Ele é recurso, de repente ele pode virar a ativação, porque ele vai abrindo camadas. Ele vai abrindo camadas novas. Resolveu isso, mas agora eu descobri isso. Fiquei ativado quando eu descobri, certo? Então pode acontecer isso. Olá, galera que está chegando aí. Nós estamos no meio da prática da autoaplicação. Então o pessoal já escreveu aqui a ficha. O tema, nome, as sensações, os SUDs, o desenho e a palavra que representa esse desenho. E aí já achou o ponto, né? Foi achando o ponto na direita, vendo o corpo, no meio, na esquerda. E aí a gente achou um ponto que autorregula o sistema. E a gente está olhando nesse ponto e observando o que vem, o que acontece a partir daí, que a gente continua olhando fixo nesse ponto que autorregula, simplesmente sendo um observador da sensação, certo?
E se alguém se ativar e quiser, pode mandar mensagem para mim direct, né? Se tiver alguma dúvida, pode falar aqui, que a gente vai orientando. Então, a gente vai caminhando para observar o corpo, observar aí o que está acontecendo, o que está mudando, o que está surgindo. E a gente vai acolher tudo que vier, como vier. Ai, veio muita raiva. Vamos acolher essa raiva. Dá atenção para essa raiva. Observa onde é que está essa raiva no corpo. E continua olhando no ponto de recurso. Simplesmente observa. E aí, quando você se sentir preparado, vai observando que as coisas vão mudando. Pode aumentar a ativação, depois diminuir a ativação. Pode já diminuir de imediato. Tem pessoas que olham no ponto e já sente de imediato a calma. Cada cérebro é único. Cada cérebro de um jeito diferente. Não dá pra gente prever, certo? E o mesmo cérebro vai mudando. A gente vai mudando, certo? Então, à medida que cada um for observando o seu corpo e for se acalmando, se tranquilizando, eu quero que vocês percebam o próprio corpo. E aqueles que ainda se sentem um pouco ativados, uma outra forma de a gente ajudar a acelerar esse processo de diminuir a ativação é focando em partes tranquilas no corpo. Então vamos supor que teve uma dificuldade de respirar, a gente toma consciência, simplesmente observa e observa uma parte tranquila no corpo. Às vezes as pernas são tranquilas. Então nós vamos focar nas pernas agora. Quem ainda está ativado, eu quero que faça isso. Encontre uma parte que a gente chama de recurso corporal. Foca a atenção na perna, por exemplo, ou nessa parte sua, cada um vai ter um lugar. Foca a atenção nessa parte que está tranquila e informa o cérebro, né? Ou seja, foca a atenção na parte tranquila, vamos supor que seja as pernas, no exemplo, e leva essa tranquilidade das pernas até a respiração que ainda está ativada, por exemplo. Então, nosso cérebro é bem objetivo. Ele precisa saber, essa parte precisa ficar igual a essa. Então, vamos levar uma sensação saudável, tranquila, de calma para as partes que estão ativadas. E assim a gente consegue conectar nosso corpo. Uma parte ajudando outra parte do próprio corpo, certo? Um lugar seguro. O maior lugar seguro é um lugar que você sente calma no seu próprio corpo, certo? Então, a gente vai encontrar esse recurso no corpo, que é o que a gente tem de mais valioso. E vamos expandir essa sensação para todo o resto do corpo. Então, onde agora você sente alívio, calma, tranquilidade, você vai expandir para onde ainda está ativado, ou então simplesmente expandir para cada célula do seu corpo. Cada célula do seu corpo, você sentir ela cheia de dopamina, de serotonina, de ocitocina, que é o que a gente está produzindo no seu cérebro. Esses neurotransmissores aí que trazem prazer, alegria, alívio, conforto. Então expande essa sensação do seu corpo todo de alívio, de calma, de bem-estar, de autorregulação, de equilíbrio saudável. O seu corpo vai ficando calmo, a sua mente acalma junto. E eles entram em harmonia, ó, na mesma frequência. Com a autorregulação, a gente está equilibrando mente e corpo. Eles começam a entrar nessa mesma frequência eletroquímica, certo? É uma comunicação eletroquímica que a gente vai colocando. Quando a gente se coloca nessa postura de autorregulação e foco nesse ponto. E aí, quando você sentir completamente tomado pela dopamina, serotonina, ocitocina, por esses hormônios do prazer, da calma, do bem-estar, e essa sensação de tranquilidade que você expandiu para o corpo inteiro, vai para a cabeça, relaxa a cabeça,
os músculos da face, relaxa, tranquiliza a nuca, vai relaxando tudo, né? Vai sentindo essa tranquilidade nos ombros, vai descendo para os ombros, esse relaxamento, solta os músculos, expande, traz toda a parte mais tranquila para as costas e solta toda essa tensão que está aí, relaxa. E vai descendo essa tensão para os braços, até as mãos, vai descendo para tudo. Desce nas costas, sente seu coração aliviado e fluindo como um rio que corre, sereno, tranquilo, levando oxigênio para todos os órgãos. Como um rio sereno, harmônico, constante. E tranquiliza o seu coração. E vai se acalmando, acalmando todo o corpo, descendo esse relaxamento para quadril, para as pernas até os pés. E relaxa. Quando você conseguir relaxar e expandir essa sensação de alívio por todo o corpo, eu quero que você vai voltando devagar. Quem tiver de olhos fechados vai abrindo os olhinhos devagar. Vai sentindo agora, pensando nessa situação que você colocou de tema na folhinha. Pega o lápis de cor, a canetinha e faz aqui do outro lado, depois do brainstorm, de 0 a 10, quanto que ativa ainda esse tema agora. Sendo 0, nenhum incômodo, nenhuma ativação, 10, um máximo de incômodo. Faz um desenho que represente agora esse tema, como ele ficou agora depois do brainspotting, e escreve uma palavra ou frase que represente esse desenho, certo? Esse novo desenho. Enquanto alguns terminam, quem já terminou já pode ir fazendo. Quando vocês terminarem os desenhos, me dá um joinha do depois do brainstorming, para eu ir sabendo quem foi terminando. E vai colocando aí pra gente, que quando terminar também, em vez do joinha, a gente pode até colocar, como a gente faz, né, na nossa live. Comecei com SUDES, sei lá, de 9 para 5, e aí se quiser colocar a palavra também, no começo a palavra inicial tal, e depois tal, ou colocar só os SUDES. Quem aumentou, quem também tiver aumentado os SUDES, porque às vezes descobriu alguma coisa aí também, fala pra gente, tudo é válido, a gente aceita tudo. Quem teve alguma emoção um pouco mais forte, às vezes alguma vontade de chorar, algum tremorzinho, é interessante se quiser compartilhar. Cristine, tudo bem, linda? Deli, Flavielle é nova, né? Roseronte, uma galera nova aí, sejam bem-vindos. Espero que esteja aproveitando a live, qualquer dúvida pode falar. Então a galera tá fazendo desenho aí depois do brainstorming e a gente tá curioso para saber aí como é que foi a experiência. Aumentou, surgiu coisa nova, só acalmou mesmo, né? Precisa fazer terapia, descobriu aí, ai meu Deus, descobriu uns traumas aí que tem que fazer. Tudo, esse cérebro é misterioso, tudo pode acontecer. Dalila, entrou agora, né, Dalila? Seja bem-vindo, nós estamos fazendo a autoaplicação, mas estamos no final já. Esperando os compartilhamentos, porque agora a gente só vai comparar os desenhos. Então, eu quero que vocês olhem para os desenhos antes e depois que vocês fizeram do brainstorm, as palavras, percebe como é que fica seu corpo agora. Quem ainda, por exemplo, está com dor ou quiser continuar, porque às vezes o seu tempo é maior, e você continua, não, vou olhar no ponto e quero continuar mais para limpar tudo isso. Pode fazer. A Cristina Luz fez isso na última regulação, na última autoaplicação, e ela conseguiu zerar. Se precisar de mais tempo, fique aí até zerar. Ó, que a Eve saiu do 7 para o 4. E surgiram algumas coisas que já sabia, mas estou melhor. Isso. Agora você sabe de um jeito diferente, né? Que tem a ver com esse tema. Né? Faz a conexão, muito legal. Conceição, comecei no sul de 6, aumentou de 8 e desceu para 2. Muito sono. A frase eu posso, é isso aí, Conceição. Já tá mostrando, né? Tava fazendo live, tá se divulgando, tô gostando de ver. A Conceição tá que tá.
Vamos para o mundo digital. Nilziane, aperto inicial no final, um pouco mais leve. Teve um aperto, né? Aperto aonde no corpo? Depois se você quiser falar. Seria interessante. Então, quando a gente mede o SUDS, é uma escala subjetiva de sintomas. Então, é interessante justamente para a gente ter um parâmetro, né, nessa comunicação nossa com o cliente ou da gente com a gente mesmo, para a gente saber de quanto para quanto, né? E quando a gente está se auto-aplicando, você pode falar para o cliente que ele pode ficar lá o tempo que ele quiser, até ele sentir que autorregulou. Luciana de 10 para 5 e outras coisas surgiram. Demorei bastante para achar um ponto. E só me acalmei depois. E isso é porque tem coisa aí, né? Lu, é legal, porque aí a gente descobre já, opa, tem que cuidar mais disso. Ou você faz mais autoaplicação ou você sente que precisa ir pra levar esse tema para terapia. A Eve, a outra coisa, tinha sintoma de dor de cabeça. Peraí. E nem sabia que estava relacionado a isso. Olha que legal a gente descobrir, né, as conexões. É isso que o Brainsporing ajuda mesmo. A gente relacionar, que está na mesma rede. A dor de cabeça que você já estava tendo tem a ver com isso, o que você trouxe como tema, né? Passou agora, nada de dor. Olha que delícia, Eve. Isso, às vezes ao falar, ao trazer o insight, parou a dor, né? A dor significa isso, vou me responsabilizar e mudar. Aí a dor vai embora, aí você fica assim, nossa, é mágica? Não, era só o sintoma, ele só quer falar para você, mude, meu amor, o problema é esse, que você tem que mudar esse comportamento. Quando a gente entende, se responsabiliza, não precisa de dor mais, né? A Carmelina, medo de morrer dormindo, insônia, olha que legal. Tem que descobrir esse negócio, hein, Carmelina, de onde vem isso? Esses registros são muito loucos, né? Eu já vi registros desses medos, insônia é muito interessante, né? Cada insônia é um. Então, assim, às vezes você tem uma experiência passada com alguma situação de noite, às vezes é uma questão de ter visto a mãe com insônia desde criança, né? Às vezes é uma situação de vida passada, que a pessoa traz como vida passada, às vezes é uma conexão com o ancestral, né? Não só insônia, mas várias situações traumáticas, né? Às vezes é uma coisa que a pessoa traz assim, olha, eu não sei, mas me tá vindo que eu tô na prisão, não sei o quê, uma metáfora que a pessoa nem sabe de onde é. Então, lembra, o trauma ele fica preso dentro da fisiologia. Então, como que a pessoa interpreta essa fisiologia? Né? Então, de várias formas, né? A luz, eu estava no 9, fui para o 7. Vou reprocessar mais um pouquinho, estômago queimando bastante. Isso mesmo, a luz aí, ó. Ela ficou mais danadinha, até zerar, isso mesmo. Cada um que tem que conhecer seu sistema. Carmelina de 8 para 2, Nilziane. Era no peito e no final veio uma sensação mais leve. Legal. Um aperto no peito, né? É muito comum um aperto no peito, né? Essa região. Lembra que essa região, gente, ó, o nervo vago, ele inerva, né? Ele sai aqui é o nervo craniano que sai aqui do tronco cerebral e ele vai inervando toda essa região aqui do esôfago, pega aqui o coração, pega vários órgãos do estômago, o intestino, envolve toda a mandíbula aqui. Então é um nervo muito sensível que traz muita informação da periferia para o cérebro, tá? E também e vai para os músculos. Então é muito comum esses registros aí nessas regiões, né? Aqui o peito, né? A gente vai ver muita ativação nessa região aqui, né? Cabeça. Sabina, 10 para 4, leveza, muito sono, calor no corpo quando o corpo expandia. Muito legal, é isso mesmo, é sensação fisiológica, a gente tem que perceber. Carmelina, avó e pai morreram dormindo, em mim veio tudo agora. Olha só, Carmelina, que louco, hein? A gente está muito conectado, viu? Tudo que acontece com nossos pais, gente, história de pai, de dor, de sofrimento, às vezes a criança quer resolver, sabia? A gente se conecta com a dor para tentar resolver, olha que louco. E isso tudo inconsciente, fisiológico. Legal, Camila. Chega, me arrepiei aqui, olha. É muito legal a gente descobrir de onde vem essas coisas, né? Pam Macedo. SUDS 8 para 5. Legal, continua aí que você vai zerar. Segue o exemplo da luz. É isso aí, gente. Obrigada por estarem aqui. Se tiverem mais dúvidas, né, compartilhamentos, se alguém quiser dar um relato,
Zélia Maria, de 8 para 2, durante o sono, a cabeça pesada como uma pedra mudou para uma sensação de leveza, uma paisagem iluminada pela lua, choro e relaxamento. Ai, que delícia quando a gente consegue chorar, né? Ai, libera geral. Quando a gente dá umas porradas, quando a gente chora, né, gente? Só não pode dar porrada no outro, tem que ser em outro lugar. Muito bom, Cris, Daniele. Obrigada, Dani, por estar junto, tá? Obrigada, gente. Continue, acreditem na autoaplicação, acreditem no Brainspotting. Se cuidem, cuidem de vocês. Hábitos de vida saudável, gente. Não se deixe tomar pelo medo desses momentos. Esse é o momento de você se reinventar na sua melhor versão. Veja a oportunidade, gente, a gente ir ampliar para o nosso trabalho, para o mundo online. Quem nunca foi para o mundo online, poder estar interagindo com as pessoas do mundo inteiro, né? No meu curso Atendendo Online com Brainspotting, vieram a galera de Portugal, né, dos Estados Unidos, para fazer curso com a gente. Olha que possibilidade. Eu atendo pessoas de Bruxelas, de tudo quanto é parte, porque eu atendo já online há muitos anos. Por isso que foi muito legal poder ensinar para vocês esse curso, que vai ter um outro aí. Então fiquem ligados aí no feed, a gente já vai divulgar a data, dia 1º de junho, se eu não me engano, para o curso Atendendo Online. Semana que vem tem formação, a primeira formação online. Torçam por mim, hein? Ai, meu Deus, tem que dar tudo certo. E a gente vai estar com a galera aí, galera nova, entrando na nossa comunidade aí do Brainspotting, certo? Então que a gente continue cada vez mais se divulgando, se apoiando, né? Gratidão, Sabina também, Dani, vamos estar junto. A galera aí, que a gente possa estar junto e em breve, né, poder estar no presencial também, mas sem deixar da gente atingir esse mundo online que dá possibilidades para tantas conexões de pessoas de tantos lugares, né, cantinhos às vezes difíceis de acesso e do mundo inteiro, gente, é muito gostoso. Esse é um momento de conexão, de ampliação, de a gente ficar ruim para ficar bom, igual acontece aqui na autoaplicação. Vamos se ajudar, peçam ajuda, peçam atendimento, peçam cuidado, aceitem os cuidados, que vocês vão atingir estados de eu posso, né, como a Conceição, muito incríveis. Você pode muito mais do que você imagina, certo? Então vamos estando juntos, se apoiando, fazendo aí a sua divulgação do seu trabalho, melhorando as relações, amando seus filhos, seu marido, todo mundo junto, né? Sem violência doméstica, pelo amor de Deus, vamos para todo mundo para terapia. Tá aumentando o índice de violência doméstica, já trabalhei muito em delegacia, né? Ainda bem que não estou mais lá, porque ia ter muito trabalho, Jesus! Né? Vamos ajudar aí essas famílias a se conectarem, olho no olho, autoaplicação de Brainspotting para ficar todo mundo. Vamos brincar de autoaplicação, né, com as crianças. Dá para brincar, dá para fazer um joguinho legal, certo? Então, Edilene vai repetir a fase 2. Gente, tem uma galera repetindo a fase 2, é isso mesmo, tá? A gente se aprimora desse jeito. E a fase 2 tem muita explicação de neurociência, da neurobiologia, das explicações neurobiológicas por que o Brainspotting funciona, né? Tem resultado tão rápido, assim, parece que mágico, tem gente que não acredita, a gente fala, não, você tá brincando. Mas quando a pessoa vê nela, no exercício vocês estão vendo o resultado, imagina no atendimento, né? Com a técnica toda amparada, com um profissional preparado ali. Então, super funciona, usem com vocês, sejam clientes de Brainspotting, cuidem de vocês, não espere a doença chegar no nível crônico, porque ficou ali impactado o trauma no seu corpo, não façam isso. Eu me livrei de 2 doenças graves por causa do Brainspotting, epilepsia e câncer, tá? Então, gente, e eu sei disso, porque eu sou muito intuitiva, e porque eu sinto, e porque eu já vendo meus processamentos. Então, se eu não estivesse fazendo há tanto tempo, cuidando do meu lado espiritual, da minha saúde física e do meu psiquismo sendo cuidada, talvez eu teria hoje doenças muito graves como essa. Eu já tremi demais em terapia para poder me liberar de muitos traumas, de muita coisa, e desde quando eu nasci, ou até antes, certo? Então a gente vai limpando todas essas informações, a gente vai se libertando e se sentindo capaz. Tem gente que fala assim, mas você se acha, eu me acho mesmo, eu me acho, eu sou, né? Porque a gente se reconhece, eu sou, você é, todos somos. Então é importante a gente estar junto e crescendo e sentindo que a gente pode, que a gente é capaz
faz, de mudar esse mundo, de mudar a si mesmo e de construir, transformar vidas, salvar vidas. É muito importante a nossa profissão. Continue nesse caminho lindo de luz. Estejamos sempre juntos. Um beijo grande. A Orbeli vai repetir também aí, tá vendo? Muito bem, um beijo grande. Obrigada por estarem juntos e continuemos juntos nesta causa. Um beijo grande. Quarta-feira tem supervisão também. Vamos estudar, galera. Montem grupos de estudo e vamos que vamos aprender cada vez mais esse Brainspotting que é maravilhoso. Um beijo grande. Tchau. Fiquem com Deus no coração e estejam protegidos de todo o mal. Um grande abraço.